Olá, tudo bem? Como você está? Graça e paz. Eu sou a pastora Aline. Nós estamos aqui no nosso devocional Juntos Somos Fortes. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco. E vamos para o nosso devocional. Espero que esteja edificando a sua vida. Nós temos aí trazido reflexões baseadas no livro de Charles Spurgeon, onde nós refletimos a respeito de um versículo e somos aí ministrados também por aquilo que o livro Manhã e Noite fala sobre o assunto. Refletimos um pouco e oramos. Simples assim, porque o evangelho é simples. Às vezes a gente quer complicar o relacionamento com Deus, mas o fato é que o Senhor, ele deseja que nós sejamos simples no nosso relacionamento com Ele, né? Um relacionamento de pai e filho. Então nós vamos nos aproximar dele, ouvindo a sua palavra, ouvindo o que ele tem para nos dizer e orando, falando para ele aquilo que nós precisamos, o que nós desejamos e crendo que ele pode nos ouvir e nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. Isso é relacionamento com Deus. E hoje nós vamos aí estudar o livro de Mateus, capítulo 16, capítulo 3, Mateus, capítulo 3, verso 16, diz assim, a palavra do Senhor. E eis que os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Olha só então o que fala o livro. Tal como o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor Jesus, ele também desce sobre os membros do glorioso corpo, a igreja. A tranquilidade é essencial para muitas das operações espirituais. O Senhor está com a mesma voz mansa e delicada, e tal como orvalho, sua graça é destilada em silêncio. A pomba tem sido sempre o modelo de pureza. O Espírito Santo é a própria santidade. Onde ele vem, tudo aquilo que é puro, amável, de boa fama prolifera, e o pecado e a impureza são afastados. Corações tocados por sua amável influência são mansos e humildes agora e para sempre. Bendito Espírito, tal como descansaste sobre o nosso querido Redentor, assim também repouse sobre nós, a partir deste momento em diante e para sempre. Glória a Deus. Charles Spurgeon está falando de um momento extraordinário que João Batista contemplou, né? Foi ele que viu. E eis que os céus se abriram e ele, João Batista, é aquele que anunciou o Senhor Jesus, viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus como uma pomba. Né? Então, no momento em que Jesus foi batizado nas águas, foi João Batista que o batizou nas águas, então houve aí um símbolo de que o Espírito Santo estava vindo sobre Cristo através de uma pomba. E o Charles Spurgeon, ele fala da pomba, que a pomba, ela significa pureza, entre outras coisas. E o Espírito Santo seria essa pessoa que habita em nós trazendo pureza. Nós estamos em um tempo em que o Espírito Santo, ele se tornou místico, podemos dizer assim, né? Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não no sentido pejorativo de terceiro, porque é menos importante, mas é porque nós temos a Trindade em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, o Espírito é tão Deus quanto o Pai e o Filho, e nós sabemos muito bem que há um misticismo a respeito da maneira em que o Espírito Santo trabalha. Então, nós normalmente associamos o agir do Espírito Santo com muito barulho, com muita agitação, com milagres, sinais, maravilhas, prodígios, línguas estranhas, profecias. E eu entendo que assim essas manifestações, né? Não barulho no sentido de bagunça, mas é claro que há possibilidade de que na manifestação do Espírito haja sim barulho.
O problema é quando nós achamos que isso, e puramente isso, é a manifestação do Espírito Santo. Então nós ficamos procurando essas sensações, né? E essas ocasiões em que o Espírito Santo age. E nós sabemos que não é isso que a palavra diz a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e ele tem um ministério profundíssimo em nossas vidas, porque ele tem o ministério de nos aconselhar, de nos ajudar. Ele é o nosso auxiliador, nosso guia, e ele que nos ajuda a buscar uma santidade e a conseguir operar essa santidade no poder do Espírito. E o fruto do Espírito que nós conhecemos em Gálatas é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, e não apenas essas manifestações que nós muitas vezes associamos como se fosse a obra do Espírito. Então, querido, eu gostaria de te convidar hoje a avaliar se na sua vida você tem tido fruto do Espírito, muito mais do que essas manifestações externas, como falar em línguas, como profetizar, como adorar de forma extravagante. O Espírito tem urgência em produzir estes tipos de fruto: amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas precisam estar dentro de alguém que tem o Espírito Santo. Amém? E eu tenho certeza que um dia que você aceitou a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você. E agora ele precisa gerar este fruto. Quando o Espírito Santo vai gerar este fruto? Quando você entregar o domínio da sua vida a ele. Não é? Muitos de nós entregamos as nossas vidas a Jesus, mas nós não queremos sair do comando. Nós queremos tomar as nossas decisões, fazer o que nós desejamos. E aí o Espírito Santo não tem como atuar. Não porque ele não pode, porque ele não tem poder, mas porque o Espírito Santo, ele quer fazer isso juntamente com você. Então você precisa entregar a sua vida à liderança do Espírito Santo para que ele possa gerar esse fruto lindo de amor, de tranquilidade, de sabedoria. Todas estas coisas o Espírito Santo pode gerar em você. Duvide quando alguém que manifesta dons do Espírito tem uma vida que não tem amor, que não tem alegria, que não tenha paz, que não tenha domínio próprio, que não tenha paciência, apenas as manifestações, porque muitas vezes essas pessoas são levadas a querer impressionar os outros com a sua religiosidade e com a sua santidade, né? Porque isso na verdade não é santidade. Santidade é algo que parte do seu interior. Então, preste atenção, primeiro em você mesmo. Se esse fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, está acontecendo na sua vida. Se não está, ore ao Espírito, ore a Deus, pedindo para que o Espírito tenha liberdade de transformar o seu interior. E, segunda coisa, quando você estiver num lugar em que há a manifestação dos dons espirituais, preste atenção se essa pessoa que manifesta os dons tem uma vida que expressa a operação interior do Espírito Santo, não apenas exterior, porque isso é muito perigoso. Tem muitas pessoas sendo enganadas. Talvez você já tenha se ferido com pessoas que, em nome de Deus, falam que estão falando operadas pelo Espírito. E a vida, às vezes, é totalmente contrária à palavra. E as pessoas se deixam influenciar por esses sinais externos e acabam se decepcionando com o próprio Deus, o que é uma bobagem, porque Deus, é imutável. Uma vez que Deus fala, ele cumpre. E muitos estão acreditando em profecias, em milagres que se dizem ser operados pelo Espírito através da vida de alguém, mas essa pessoa não tem o verdadeiro fruto do Espírito, que é o fruto interior. Então,
preste atenção nisso para você não ser manipulado, infelizmente, por lobos em pele de cordeiro. Amém? Glória a Deus. E o meu desejo é que você sonde o seu coração e entregue o seu interior nas mãos do Senhor, para que Ele possa trazer o verdadeiro fruto do Espírito. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Pai, livra-nos de todo engano, livra-nos dos sinais falsos, das maravilhas que são apenas fruto de manipulação. Senhor, nós queremos o fruto do Espírito, Senhor, que é uma vida de santidade, uma vida correta na Tua presença. Ô Senhor, e não apenas sinais, manifestações que têm o intuito de impressionar as pessoas, que têm o intuito de se tornar mais religioso ou maior. Muitas pessoas têm manipulado outras através dos dons, Senhor, e na verdade não são dons. Às vezes há muito engano no meio de tudo isso. Senhor, nós não queremos julgar, mas que o Senhor nos dê o discernimento e que o profeta e que os dons sejam provados segundo a Tua palavra. Senhor, não nos deixe enganados. Ao contrário, nós queremos receber, assim como Jesus ali no seu batismo, receber o Espírito, deixá-lo atuar, porque Jesus, que era cheio do Espírito Santo, Pai, era um homem bom, amável, doce, santo, que buscava agradar o Senhor. A primeira coisa que nós devemos querer é ter um interior, uma mente, um coração que busca as coisas de Deus. Pai, nós queremos submeter-se a áreas na nossa vida em que ainda não está totalmente submetida ao Espírito Santo, Pai. Deus, tem misericórdia. Nós queremos, Pai, o domínio total de todas as áreas do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa mente, submetidos ao Espírito Santo, porque Ele é o nosso auxílio, o nosso consolo, o nosso guia. Senhor Deus, então nos mostra, Pai, quais são as áreas que ainda precisamos consagrar completamente ao Espírito Santo para que haja santidade e poder em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe, até a próxima e encaminhe essa mensagem para pessoas que precisem ouvir esta palavra em nome de Jesus. Pessoas que muitas vezes estão no engano, não é? Não entendem exatamente o ministério do Espírito Santo, estão sendo enganadas e você pode ser um instrumento para trazer luz a este assunto. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.